Olá, Bianca. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Deixa eu te falar que o seu fã-clube passou a me seguir desde domingo, quando houve o anúncio. Tá todo mundo já ansioso para ver a entrevista. Meu fã-clube é fiel, essas minhas formiguinhas. É bastante fiel. Bianca, deixa eu começar. Eu quero falar com você sobre uma coisa que eu não vou começar com a escravizaura. Eu vou inverter um pouquinho, porque tá todo mundo falando de escravizaura. Hum? E quando você confirmou a entrevista, eu conversei com uma pessoa que me auxilia, que me ajuda nas lives, sobre o que as pessoas falam muito de atores que fazem novelas fora da Globo. Tem muita piada nas redes sociais por causa disso. E eu não vejo muita pergunta ao contrário. Você protagonizou novelas no SBT, protagonizou novelas na Record e você é muito bem sucedida na profissão, praticamente sem aparecer na Globo, que é uma das maiores produtoras de dramaturgia do mundo. Como que é para você saber que você é reconhecida na profissão sem ter essa dependência de bengala da Globo? Você conseguiu sucesso apesar da Globo. Ah, eu, é, eu acho que é um privilégio. Eu fui aonde tive oportunidade, onde me deram oportunidades muito boas. Eu acho que as duas emissoras, né, não estão no primeiro lugar, porém têm bons produtos e têm um público fiel. E eu acho que isso tudo ajudou muito, junto com as histórias, como com a qualidade que foram feitas, com o potencial que as emissoras tiveram e o quanto elas apostaram nesses produtos. É uma junção. Ninguém faz sucesso sozinho. Se eu não tivesse tido uma boa história, se não tivesse tido escolhida a emissora trabalhando para que fosse um sucesso, talvez não teria acontecido, mas eu acho que todo mundo fez sucesso porque o trabalho é em conjunto. Eu fico muito lisonjeada, eu amo a minha história, assim, minha trajetória, eu tenho muito orgulho, muito agradecimento e pelas oportunidades que eu tive, que foram muito boas. E é muito legal você ser reconhecida, né? Assim, eu sou muito feliz e muito grata. E eu preciso falar, eu lembro de você, minha primeira lembrança de você é com uma novela que acabou virando onda depois, com outros personagens até na Globo. Mas você fez muito antes de ser moda, que foi Pícara Sonhadora. Como que era fazer papéis tão diferentes daquele que você tinha que mudar o trejeito e tudo? Que lembrança você tem de Pícara? Ai, foi tão legal. A pícara, ela ficava num universo, né, tão gostoso que era aquele sonho de enriquecer a garota pobre, né, que acaba se tornando rica e tem uma visão lá na frente, né, que vai conseguir conquistar. E foi muito gostoso. Foi uma novela que eu fiz muito. Eu ainda não estava aproveitando tanto porque era a minha primeira protagonista, né? E eu não tinha essa habilidade toda de fazer o trabalho de uma protagonista. Então eu era muito nervosa mesmo, né? Muito preocupada em fazer direito. Então, assim, era muita concentração, era muito texto. E, mas eu adorava, assim, curtir. Ficava fazendo aquelas cenas de dentro da loja, eu achava muito legal, entendeu? O caderninho que ela tinha para anotar, as coisas que podia pagar, tão inocente, né? E tão responsável. Eu acho que era um universo muito gostoso, assim. E trabalhar lá sempre foi muito bom, né? Uma casa muito acolhedora, uma casa muito que você se sente em casa mesmo, né? Muito natural, muito à vontade, sabe? O SBT tem um diferencial, assim. Mesmo estando no meio artístico, fazendo parte da história, tem um diferencial. Essa questão de SBT Record, você fez muito sucesso no SBT, só depois você migrou para a Record, mas a maior lembrança dos seus fãs certamente é por conta dos seus trabalhos na Record, que são mais recentes, todos. E uma pessoa me falou uma frase que eu acho que é verdade. Você fez tantas mocinhas na Record
que nós estamos falando só da parte da interpretação, sem contar essa questão política de hoje em dia. Que dá para dizer que você é a Regina Duarte da Record. Você concorda com isso? Não, a Regina Duarte é única. Imagina, a namoradinha do Brasil só foi ela, não tem substituta. Eu acredito e me sinto muito acarinhada e me sinto num lugar muito. é, não é especial, mas um lugar de muito carinho pelos personagens que eu fiz, né? Tanto pela emissora quanto muito mais pelo público, né? Que é um público que ama as personagens, um público fiel que está aí nas reprises e as pessoas assistem novamente e curtem. O que isso é muito legal, é muito importante para mim, é muito bom, muito reconfortante, né? Faz um carinho na minha alma, no meu ego. É muito gostoso saber que seu trabalho é tão bacana. As pessoas não se importam de ver várias vezes. Poxa, isso para mim é uma delícia, o carinho na alma. Mas namoradinha do Brasil foi só a Regina. Você está assistindo a reprise de Escravizaura? Eu acompanho mais pelas mídias sociais do que pela própria TV, porque é um horário que dificilmente eu tô com televisão ligada em casa. As crianças estão indo na escola, eu estou fazendo as minhas coisas, então é difícil esse horário a televisão tá ligada. Mas eu acompanho mais pelas mídias sociais. Essa é uma pergunta que eu queria fazer justamente por causa disso. A novela está sendo reprisada à tarde e eu fazia faculdade, eu não assisti a versão original. Eu sei que ela foi exibida num horário razoável, 7 horas da noite e tudo, mas ela tem cenas muito pesadas, quase de tortura mesmo, embora feitas com muito cuidado e tudo. É uma novela que dá para você mostrar algumas cenas para os seus filhos? Elas já viram, mas elas não querem ver mais, porque em uma das reprises que estava passando à tarde, eu não estava em casa, eu estava gravando novela, mas Eduardo estava com elas e ele estava assistindo e elas entraram na sala e, é a mamãe, posso ver, pode ver. E foi justo uma cena que a Isaura chora muito, leva um tapa na cara do Leôncio, então elas não querem ver. Não querem mais ver. Minha mãe tá sofrendo, você sofre muito. Foi de verdade. E elas não fazem, né, essa separação de personagem, por mais que tenha doído na hora, o tapa que era real, mas passa, na hora passa. Então, assim, elas não assistem, mas elas já chegaram a ver algumas coisas. E na internet elas veem, né, pelas mídias sociais, E você tinha fotos. E você tinha uma relação, você não, né? A personagem tinha uma relação muito quase doentia com o Leôncio, né? Que é o vilão da novela. Como que você fazia na convivência com o Leopoldo Pacheco? Vocês tinham algum momento sem conversar nos bastidores para poder entrar no personagem? Como que era a relação dos dois? Nossa, eu tenho uma paixão pelo Léo, a gente se ama tanto. Você sabe que o Léo, eu conhecia ele, né? Porque eu fiz uma peça que se chamava Tudo de Mim, com Petrônio Gontijo. E o Léo, que fez o nosso figurino e o paisagismo, era ele e o Marco Lima. Então eu já conhecia o Léo do teatro. E aí quando eu soube que era ele, nossa, aí foi super legal, né? Porque a gente já se conhecia, então tinha uma certa intimidade, que foi muito bom para a cena. É... Bom, eu quando eu chegava na Record e eu já estava me arrumando na maquiagem, dali a Isaura já estava comigo. Nesse momento, então, eu já não conversava, era bom dia, boa tarde, oi, oi, mas eu já estava preparada para ir para o set. Então, falava, passava a cena friamente, mas meu pensamento, o meu corpo, meus sentimentos já estavam para a cena. Então, não tinha muita conversa. E acho que ele é a mesma coisa e se respeitava isso, né? O tempo de cada um, a forma de cada um. E então a gente sempre teve esse respeito, assim. Eu acho que só teve umas 2 vezes que depois de cena eu tive vontade de bater nele, do Léo. Tive muita vontade, falei, sai de perto de mim, sai porque senão vou te bater. Pior que eu falei, sai daqui, porque dava muita raiva. Uma cena que eu sempre falo é aquela cena que ele me puxa pelo cabelo subindo a escadaria da fazenda, né? Pura técnica aquela cena, né? Ele segura aqui, eu seguro no braço dele e a força tá aqui, não tá no cabelo. Mas mesmo assim, é um ato tão humilhante e saber que as pessoas passaram por isso. Então, quando chegou lá em cima na escadaria, que falou, corta,
Nossa, me deu um ódio, me deu um ataque de fúria. Então, algumas vezes assim, mas que passou também na hora. Tem uma situação que quando a Record anunciou a volta da Escravizaura, eu fui uma das pessoas, eu trabalho no site Na Telinha, e eu fui uma das pessoas que comentou que eu achava um tanto quanto perigoso a volta, nesse momento. E o resultado foi o oposto. A novela foi um sucesso estrondoso e eu fui atrás para descobrir por que o que eu imaginei que pudesse acontecer não aconteceu. E conversei com dois diretores que me explicaram. Eu vou te explicar a história. Eu achava que a Escravizaura corria o risco de ser uma novela datada por conta do que as pessoas chamam hoje radicalmente, eu acho, de apropriação cultural. Uma escrava branca, ao invés de mostrar o sofrimento das escravas negras. E dois diretores falaram para mim que isso poderia acontecer mesmo, mas se deve muito ao fato da sua interpretação. Você deu uma interpretação de mocinha de novela mesmo, aquela mocinha sofrida, e que não tem como as pessoas olharem e enxergarem diferente disso. Em algum momento, você se preocupou em fazer essa composição por conta de algum tipo de crítica por se tratar de uma escrava branca e não negra? Ou você absorveu porque já era uma história muito conhecida por conta dos livros e da primeira versão? Não, nem pensei nisso. Para fazer, para composição, nem pensei. Eu pensei nos sentimentos que ela, como ser humano, teria ali. Como que uma pessoa, independente da cor dela, né? Independente disso, o que esse ser humano sente sendo escravo? Como, né? Em nenhum momento passou isso na cabeça, mas é interessante isso que você falou, né? Eu não tinha parado. Hoje você não teve essa preocupação vendo a reprise? Não, eu não tive, porque é o que eu vejo o ser humano. E o ser humano sofre independente de raça, cor, classe social, todo mundo tem os sentimentos ali, todo mundo quer ser amado, respeitado, todo mundo merece ser respeitado, né? Então eu vejo ela nessa posição, independente da cor. E, e o que me chamou a atenção é que na reprise as pessoas elogiaram a novela pela forma delicada que ela tratou, que normalmente trata-se muito a questão do negro e do racismo de uma forma muito caricata, e a Escravizaura não mostrou isso. Ao contrário, ela ganha uma carta de alforria, mostra inclusive que há vilões entre os negros também, que é a negra rival dela. Então, as pessoas consideram que a Escravizaura é um serviço para tratar a história da escravidão no Brasil. Eu acho que o Thiago Santiago já falou isso, mas eu acho que você, como protagonista, também sente muito orgulho desse trabalho, né? Muito, muito orgulho. Foi um privilégio e a gente teve a oportunidade de gravar numa senzala, teve a oportunidade de gravar em uma fazenda onde tiveram escravos. Foi uma das últimas fazendas a ter da liberdade aos escravos, né? E muito cheia de história. E você poder, de alguma forma, é claro que o sofrimento que eu passei, as coisas que foram feitas, colocadas na novela, não chegam nem perto do que os verdadeiros escravos sentiram na época. Mas, pelo pouco que eu passei, pelo pouco que eu tive contato ali de história, de sofrimento, já foi muito ruim. Então, imagina essas pessoas. Então, ter a oportunidade de fazer um trabalho que de alguma forma representa e traz, né, toda essa memória para reviver essa história que, infelizmente, ainda existe, não daquela forma, mas de outras formas, acho que é um serviço social, sim, acho que foi muito bem feito. Sem dúvida. Os seus fãs estão pedindo muito para perguntar a respeito dos mutantes, mas eu vou pular os mutantes e depois eu volto para os mutantes, porque eu quero fazer uma pergunta de bastidor que ninguém deve ter feito e que eu sei o que aconteceu, mas eu não sei como aconteceu. Não sei se você vai poder falar. Por que você não fez Pecado Mortal? Pecado Mortal? Porque duas pessoas diferentes do trabalho da novela me falaram que você tinha sido convidada para fazer a Patrícia, a protagonista, e que você estava em negociações com a Record, por isso não houve tempo.
de renovação de contratos, algo assim. Já veio o convite para fazer Pecado Mortal. Oficialmente você não recebeu o convite, então foi só uma coisa deles próprios. Não, acho que deve ter sido uma coisa interna lá. Não. Tá. Porque eu tinha essa curiosidade de saber, porque foi uma novela de um autor que vinha da Globo, mas que acabou não dando certo em termos de audiência, e em seguida você fez uma novela bíblica, né? No mesmo ano, eu acho, no ano seguinte, você fez um trabalho bíblico. José do Egito. Isso. E qual a diferença para você que já fez trama contemporânea, trama histórica, fazer uma trama bíblica? Todos são histórias. Todos têm as suas relevâncias. José do Egito é uma história bíblica, uma história, né, que o universo conhece essa história. E foi muito bem feito. Era uma nova etapa, onde a gente estava gravando com a Alexia, que é uma super câmera, cinema, então uma outra linguagem. Figurino, todo investimento estava em cima do José, então os figurinos eram excepcionais, tudo maravilhoso, grandioso, e uma história muito bonita a ser contada. E eu amei fazer a Rainha do Egito, não tinha como não gostar. Então tudo novo, para mim era tudo novo, sabe? Tanto a história quanto a direção, tudo novo. E o novo estimula muito. Eu gostei muito de fazer. Para mim não tem diferença nenhuma fazer uma história bíblica, um drama, né, que faz parte da história, ou a ficção. São personagens, todos os personagens têm vidas. A gente está falando ali de ser humano, né? Então tem vida. Tem uma pergunta aqui que eu não consegui pegar de quem é, que perguntou se você não raspou a cabeça por opção sua ou da Record. Não deixaram, eu queria. Não deixaram, eu queria muito raspar, muito. Mas aí o AVEC na época e a emissora, mas Bianca, não tem tanta cena assim que você vai aparecer careca. Não precisa fazer isso. Eu falei, quando que eu vou raspar minha cabeça na vida, né? Só por um personagem. Aí falar assim, vou raspar a cabeça hoje. Aí me chamam para fazer um cabelo, não dá, né? E aí ninguém quis na época, assim, ninguém deixou eu raspar a cabeça. Então eu não raspei, mas eu tava super afim. Eu encontrei aqui uma entrevista do Carlos Lombardi, só para o pessoal que falou aqui, que viu também. Em 2012 ele disse: queria muito Bianca Rinaldi como protagonista, pena que não foi possível. Então ele próprio tentou. Que você falou, não, eu confundi os nomes. Confundi os nomes das novelas. Furo meu. Não, O Pecado Mortal do Lombardi, que era a primeira novela que ele ia fazer na Isso, sim, não, era, mas eu estava justamente em negociação com a Record, né? A renovação, renova, fica, não fica, faz, não faz. Eu estava gravando José do Egito e enfim, não chegamos num acordo para, né, bom para ambas as partes, para poder falar com ele, mas eu já estava falando com ele é um querido, um fofo, já conhecia a Patrícia, já estava estudando a personagem, cheguei a pegar umas referências que ele mandou, então a gente estava achando que ia fazer mesmo a novela dele, mas não aconteceu. Seria uma boa, eu adorei a novela, adorei os papéis. Boa. Deixa eu te perguntar sobre, deixa eu ver aqui das anotações que eu fiz. Tem uma também aqui que eu acho interessante. Como você fez papéis que vão desde, como eu vou achar um exemplo aqui, vamos ver, desde a Rainha do Egito, passou pela Escravizaura, mas tem um papel que, tanto de Pícara Sonhadora, você falou que foi a sua primeira protagonista, né, Pícara Sonhadora. Mas você tem um papel que eu gostei muito, foi depois, eu achei que tinha sido antes, que eu acho que é o modelo das mocinhas que hoje não existem mais na televisão, que muita gente sente falta, que é a Pequena Travessa. Como foi fazer esse trabalho tão... que era quase infantil, de tão puro que era a personagem. Como que era olhando para trás hoje? Eu amei fazer, nossa. Então, a Pequena veio depois da Pícara. E aí foi um personagem, foi uma novela que eu comecei a me divertir mais em cena, com as cenas, né? Brincando mais solta no set.
por conta do Júlio, né? O Júlio trazia isso. E foi muito legal. Eu acho que a Pica também era uma mocinha tradicional como ela, né? Eu acho que acontece que a Júlia, ela era mais sofredora, né? Ela que mantinha a casa, ajudava o pai, depois arranja outro emprego para ajudar em casa. E Foi nela que você fez o personagem masculino, né? Que se passava por... isso, que ela foi procurar outro emprego e achou lá na alfaiataria, só que tinha que ser um menino. E foi muito legal. Então você praticamente interpretava como se fosse gêmeos de novela mesmo. Você tinha que fazer dois papéis. Papéis. Você trabalhou dobrado, foi muito trabalhoso, como foi? Foi interessante, porque nessa novela, os diretores, eles queriam que eu fizesse a vilã, né? Eles falaram, gente, você já fez uma mocinha, vamos fazer a vilã. Mas eu sabia que a mocinha ia ter o Júlio, né? Fazer dois personagens. Eu falei assim, não, tudo bem, eu faço, mas eu queria muito fazer essa mocinha, né? Eu queria muito fazer o Júlio. Deixa eu fazer o teste. Se eu fizer o teste, se vocês realmente não gostarem, tudo bem, eu faço a vilã, mas, por favor, deixa pelo menos eu fazer o teste, vocês verem o meu Júlio para ver se vai convencer, porque eles estavam achando que eu já estava mais velha para fazer a mocinha, né? Porque estava mais velha, não ia funcionar para fazer o garoto, o Júlio. E aí o Henrique Martins bateu firme lá e falou, não, vamos deixar ela fazer o teste. E eu fui de Júlio no teste. Eu tenho 3 primos, né, que eu cresci com eles, assim. E uma fase estava muito comigo. Nessa fase, assim, antes da Pequena Travessa, a gente estava muito, porque como eu estava fazendo teatro, e eles estavam muito comigo. E eles são muito moleques, assim, muito moleque, da Vila Sônia, andava de boné, aquele jeito assim, malandro de falar. E eu apostei isso no Júlio, né? Coloquei uma roupa lá, um macacão, tudo largo, tudo chapéuzinho, boné, e fui. E fiz o teste e foi ótimo, gostaram, e no entanto que eu fiz a personagem. Então, trazer essa inocência da Júlia de fazer e tentar enganar fazendo um menino, e depois ela acaba se comprometendo tanto porque ela se apaixona pelo dono, né, da empresa lá, da onde ela trabalhava, e uma confusão toda. Foi muito interessante, muito difícil, assim, separar, né, essa linha tênue entre Júlia e Júlio e entre as situações. Foi um trabalho muito interessante. Gostei Eu muito. tenho certeza que os seus fãs todos sabem, mas quem me segue e acompanha a Bianca pela Escravizaura e pelos trabalhos podem ficar chocados, porque ela vai falar de uma coisa que muita gente até se esqueceu. Ela foi Paquita. Como foi ser Paquita? Ai, nossa, eu comecei num lugar maravilhoso, né? Um lugar, trabalhar ao lado da Xuxa, que é extremamente profissional, é a rainha, né, dos baixinhos, a única até hoje. E me deu grandes oportunidades, assim, de conhecer os fãs, o que é um fã, né? Sentir esse carinho, esse respeito. Ela, como ninguém, faz isso muito bem. E oportunidade de viajar. E eu conheci televisão, porque eu não sabia nada, vinha do nada, né? Eu estudava, fazia ginástica olímpica. Não tinha nada a ver com televisão, assim. Então, não conhecia nada. Então, aprendi muita coisa ali. Foi muito legal. Essa disciplina profissional foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas a Marlene Matos era um pouquinho difícil, né? Na disciplina. Tivemos momentos, assim, duros. Todas tiveram. Também ela foi muito importante nessa fase, né? Todo mundo está perguntando. Vamos entrar nos mutantes. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas não costumam fazer, até por certo constrangimento. Os mutantes virou meio que cultuada por conta dos efeitos especiais que são considerados trashes hoje em dia. Mas eu li uma declaração de um diretor da Record que eu gosto muito disso. Que só existiu os 10 mandamentos porque antes existiam os mutantes, senão não teria existido. Eu acho isso muito interessante. Quem vê hoje não entende qual era o significado de uma ficção científica naquela época. Quando o Thiago Santiago te convidou e você viu a história, o que você achou?
Ah, eu embarquei com ele, né? Thiago é doido, né? Uma loucura muito boa que ele tem, porque ele acredita fielmente ele não tem nenhuma dificuldade de você acreditar no Thiago, porque ele é tão empolgante, ele é tão sensacional naquilo que ele acredita, no poder de convencimento, que você fala, pô, vamos, eu quero fazer. E eu sempre gostei, né, de super-herói, adoro os filmes da Marvel, adoro todos os filmes de super-herói, gosto muito. E foi aí, eu embarquei nessa brincadeira, eu achava que ia ser muito legal, não sabia como ia ser, mas sabia que tinha o interesse da casa, o interesse de todo mundo de fazer bem isso, um investimento muito grande para isso. E então eu embarquei. É o que eu falei, eu sou movida a desafios e ali tinha um grande desafio na minha frente, né? Então aí Mas embarcou, você sabe? Ninguém acho que ficou pensando nessas críticas todas que vieram depois e depois se reverteram para um lado positivo, né? Ficou cult. Mutantes hoje é cult. Tem uma geração muito grande aí, né? Tem grandes fã-clubes e Twitter, as pessoas, comunidades, e que acabou se tornando, né? Foi para um lado totalmente bacana, ficou um lado bacana. E acho que foi isso. A gente embarcou nessa brincadeira e fomos assim a fundo na brincadeira mesmo. e depois de A Pequena Travessa foi a primeira vez que você voltou a fazer dois personagens, né? Uhum, foi exatamente. Maria e Samira. Difícil de novo? Difícil, sempre é difícil, né? Não acho que não tem. Também se fosse fácil, não ia ser tão prazeroso, eu acho, que se fosse tudo fácil, né? Tem que ter umas dificuldades. É, foi porque eram irmãs gêmeas. Ali eu fazia uma menina e um menino, que era bem diferente, né? Então eu tinha que encontrar pequenas diferenças entre elas duas. Eu tenho gêmeas e vejo que elas são completamente diferentes. Mas Samira e Maria eu tinha que achar, mesmo uma sendo boa, outra má, achar. Para falar da Samira, eu vou fazer um paralelo que eu falo bastante sobre outras atrizes e que você tem a característica semelhante que guardada cada uma no seu trabalho, que é o trabalho da Lília Cabral e da Paloma Duarte, duas atrizes que eu gosto muito e que eu costumo dizer que não conseguem fazer vilãs, porque quando elas começam a chorar, o público abraça na mesma hora. E o mesmo acontece com você. Quando você começa a chorar, o público se encanta e acabou. É difícil torcer contra. Então, como você fez para compor a Samira tirando um pouco isso? Ai, amo a Lília Cabral, amo. Um baita inspiração para mim. A Palomita começou em Mutantes, né? E Isso. como é linda essa menina, como é fofa, amo de paixão. Ai, então a Samira eu tentei colocar ela mais fria, né, dentro das possibilidades, mesmo no choro dela, ela não era uma personagem que chorava lágrimas, não, ela chorava um choro contido, eu acho que isso ajudou um pouco, assim, eu procurava o máximo, assim, dar uma docilidade nela, não tentava, aliás, não queria dar, né? Às vezes acho que escapava meio uma coisa Bianca, mas eu tentava ao máximo não trazer essa docilidade para Samira, trazer um sorriso cínico. Eu fui pelo lado cínico na Samira, que o cínico tem um ar snob, né? E tentei ir por aí. E hoje, se você for num shopping, não podemos ir ao shopping, mas quando pudermos, você é reconhecida primeiro como a escravizaura ou como a Samira? Os dois. É, Dois. É impressionante. Impressionante. Mas eu acho que aí, depende da idade, né? Se vem uma galera mais velha, a Isaura na certo. A galerinha mais nova, Mutantes. eu agora vou precisar perguntar, nós estamos na metade da live, então eu vou precisar perguntar uma coisa que eu não entendi direito o que aconteceu. Você fez diversas novelas consecutivas até chegar em José do Egito. Aí você participou de Em Família, e o que aconteceu? Você estava no auge dos trabalhos e você decidiu dar um tempo nas novelas, que era o seu grande chamariz. Por que você decidiu dar um tempo nas novelas? Mas eu não decidi dar tempo. Eu acho que são as oportunidades que aparecem, né? Eu estava em uma emissora onde eu, por 10 anos,
fiz trabalhos né, um atrás do outro. Depois eu fui para outra emissora e fiz trabalho por obra. E depois de Em Família, fiz teatro, fui fazer outras coisas e não apareceu uma Mas oportunidade. você foi cogitada em algumas novelas. Não chegou a ter convites oficiais, algo que você tenha gostado? Como que foi? Não, acho que teve, né, cogitaram algumas coisas, mas que não se consolidaram. Não por mim, mas acho que, né, não sei por quê. Mas não parei, Porque em 2018 você fez Malhação, né? quis dar um tempo na novela. Não, adoro fazer novela. 2018 você fez Malhação. Eu não assisti essa temporada de Malhação. Eu vi aqui que você fez. Foi participação especial? Foi a novela toda? Como Eu foi? entrei com uma participação que era para durar 2, 3 meses e acabei ficando um ano lá, né, até o final. Nossa, um ano. Foi quase um ano, acho que 8, 9 meses, acho que é 8, 9 ou 10 meses, alguma coisa assim. É uma linguagem, embora não no sentido de texto, mas é uma linguagem de público que aproxima um pouco dos mutantes, né? Malhação. Então você ganhou uma nova geração de fãs de adolescente de novo. Eu acho que sim, eu acho que foi sim. É bem interessante isso. Agora, vamos falar com você a respeito do trabalho que você fez lá no SBT, lá atrás. Me falaram que lá no começo, quando estava começando a dramaturgia do SBT, quem convidava, escolhia diretamente as protagonistas, isso aconteceu com Fascinação, alguns anos antes, aconteceu com Éramos Seis, com o convite para Ana Paula Rosa, era diretamente o Silvio Santos. Ele teve alguma participação na sua entrada no SBT? Ele te conheceu no teatro, alguma coisa Não, assim? não, eu fui fazer o teste, como várias outras fizeram, fui selecionada pela fita cassete, né, na época, que foi para o Silvio, para ele escolher a foto e ver a cena gravada do teste. E aí me disseram que ele pegou as fitas cassetes, jogou fora, olhou a foto e falou: "É essa aqui". Eu. Você teve contato com ele direto ou não? Não tive. Tive só na época onde os atores, os artistas iam fazer parte dos programas dele, né? E aí eu estive com ele no Qual é a Música por 2 vezes. Foram Nossa, faz bastante tempo. 5 anos. Qual é a música? Qual que é a diferença? Porque o SBT, hoje eu fiz uma matéria sobre isso, que uma filha do Silvio Santos fala. O SBT sempre se contentou com a vice-liderança. A Record fez um projeto de liderança. Ela construiu o REC 9. Tinha muita diferença de estrutura entre uma e a outra para o trabalho mesmo do ator? Não, não, eu acho que a diferença era, acho que tecnicamente, né? A câmera, essa parte técnica, eu acho que a Record vem à frente, não sei se até hoje, mas na época, na dramaturgia, na teledramaturgia, a Record estava à frente. Mas no demais, assim, não. Eu acho que tudo é questão de investimento, né? A Record, ela entrou investindo muito mais. O SBT investe, mas nunca investiu tanto quanto para ser o primeiro. E agora o que tem tido muito destaque nos últimos anos são as séries, inclusive as séries brasileiras. Você está fazendo uma na internet, mas nós vamos falar dela depois. Existem propostas para você para fazer série depois da pandemia? Você tinha algum projeto antes sobre séries? Então, não tenho nenhum projeto assim, a não ser o Home Office série, mas quero muito entrar para esse meio, né? Das séries, das TVs, porque eu acho que é um campo que está se abrindo muito. E no Brasil mesmo, né? Vou começar a fazer muitas séries. E eu acho muito interessante, é muito gostoso o trabalho. Então eu quero sim. Você já fez uma série, né, inteira, se eu fosse você, mas é num período pré-streaming, né? Hum. E você fez de 2013 a 2015. Como que foi a questão de linguagem na composição do personagem? Para quem viu você em cena, qual que é a diferença para fazer uma mocinha de novela? Ali ela era meio vilãzinha, assim, que eu fiz, né? Meio snobzinha, assim, era um personagem mais maduro. E
Bom, a Mônica é uma querida, a série é ela, né? A série é a Mônica. A gente está ali para ajudar cada vez mais ela a sobressair, né? Com as histórias maravilhosas dela. Eu curti muito fazer, tem uma, por ser série, tem uma pegada mais do cinema, né? Um tempo mais do cinema, que foi diferente e que foi muito E bacana. agora os convites que vão vir para você, eu preciso perguntar isso porque tem muita gente elogiando a sua pele, falando que você continua com 25 anos. E eu preciso perguntar, você está pronta para aceitar papéis em que você é a mãe agora e não mais a mocinha sofredora? Pô, já fiz mãe já várias vezes. Ah, mas você era a mãe principal, né? É, Agora você vai ter que consolar a filha. Você está chegando naquela fase que a filha é adolescente, você que consola. é verdade. Você já se sente pronta para essa transição? E eu acho que pronta eu vou estar na hora que a personagem vier, né? Mas tô louca para chegar essa mãe aí, essa personagem para fazer. Porque as coisas mudam, né? Ilusão de quem achar que vai ser mocinha a vida inteira. Porque na realidade não é essa. Mas a gente já vai pensando, já vai aceitando. Acho que tem um caminho a ser percorrido diariamente na nossa vida, não é só para o trabalho, mas a minha vida também. Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu não tenho mais 20 anos. Tem vários cabelos brancos aparecendo que eu não tinha, né? E então muda. Tenho filhas hoje de 11 anos. Então a vida no dia a dia já mostra que não é mais aquela mocinha. Então eu tô pronta sim, eu acho que a maturidade fala mais alto nesse momento, né? E eu amo trabalhar, eu quero que venha mãe, venha, não tem problema. Você falou da questão da maturidade, eu acho que isso é interessante. Olhando hoje para a Escrava Isaura, com os olhos que você tem de maturidade, como atriz, como pessoa, o que a Bianca de hoje diria para a Bianca daquela época? O que eu diria? Ai, que difícil! Difícil, né? Ah, eu diria para ela keep going, continue andando, vai na tua. Segue seu instinto. Exatamente. Eu vou te perguntar que para mim foi. Eu sou fanático por novelas, então eu vou saber novelas de todos os canais e de todos os países, que eu sou fanático mesmo. E você fez o que para mim foi a novela mais complicada, não em termos de audiência, de nada disso, mas complicada no termo de o tema era muito difícil para o público entender, que foi Ribeirão do Tempo, uma novela ousada do Marcelo de Moraes, muito interessante, que envolvia tramas políticas. E todos os personagens eram muito complexos e tudo. Como que foi para você compor a Arminda nesse cenário tão político antes do Brasil entrar nessa guerra política? A Arminda foi bem no começo assim, instigante, intrigante, porque foi o que eu demorei mais para encontrar, personagem que eu demorei mais. Porque ela vinha como uma pessoa muito antipática, né? Soberana, de muita grana, né? Vive naquele patamar lá em cima, esnobando todo mundo. E isso não convenceu muito, as pessoas estavam meio arredias a isso, né? Ver a Bianca, é o que você falou, né? E então achar esse meio termo foi muito difícil no começo. A gente passou muitas cenas, eu brinquei muito de várias formas para encontrar. Quando chegaram as cenas com o Joca, é que eu falei, e aí? E o Henrique Martins sempre foi muito anjo na minha vida, o diretor Henrique Martins, que nessa novela ele fez uma participação com a gente lá e estava lá dirigindo, inclusive. Amo de paixão, assim, um anjo na minha vida. E aí eu conversei muito com ele, né, da Arminda, o que estava achando. Falei, Henrique, preciso do seu conselho, o que você acha? E aí ele falou, vai por onde você está andando, mas tenta encontrar um lugar de leveza nela. Tá legal, mas tá faltando você achar o lugar de leveza. Que aí foi quando veio o Joca, eu falei, é aqui. Porque eu não tava achando isso, não tinha. Ela tava muito dura.
Então, quando entrou o Joca, a gente achou e foi uma dupla. Nossa, que dupla. Foram os personagens mais queridos da novela, inclusive. Super. A novela foi Joca e Arminda, né? Por um período grande ali da novela. Eu vou aproveitar a presença da Bianca aqui para cobrar a Record para voltar a Ribeirão do Tempo, que é uma novela que quase nunca reprisa. Pois é. É uma novela tão boa. Nunca reprisou, né? Não, reprisou, acho que... Eu acho que nunca reprisou. Não, acho que... Reprisou. Me falaram que reprisou uma vez. Faz tempo. Tá, peraí, só um minutinho. Vai comer, vai. Eu já vou lá. Hã? Peraí, eu não posso falar agora, filha. As crianças. A filha. Não sei o que é, resolve lá. Pois é, tinha que passar o verão, né? De novo. Então, e as pessoas... Aproveitar que está reprisando tudo, né? Bastante gente pede para reprisar Ribeirão. É uma novela excelente. Para quem não sabe, obviamente os fãs dela todos sabem, né? A Bianca está fazendo uma série na quarentena, muito antes da Globo começar a fazer. A ideia foi do Emílio Boechat, ótimo roteirista que eu conheço há bastante tempo. Temos um amigo em comum, que é o Carlos Lombardi. E eu acho divertidíssima a série. Só que eu quero fazer uma pergunta que é um pouco mais... Antes de falar da série, é sobre você na série. Porque, embora ela seja uma delícia, os atores não são tão conhecidos como você. Embora todos tenham uma trajetória longa de trabalho em teatro, televisão, não são tão conhecidos como você. E virou na internet a série da Bianca Rinaldi. Como que você leva isso para você? Porque eu percebo que você divide muito bem isso. Você nunca fala minha série, você sempre divide isso. É muito difícil para você isso? Não, eu nunca nem ouvi isso, que a série da Bianca... Nossa, muita série, muita gente fala. Porque todo episódio começa com você convidando as pessoas para assistir. Tá o recadinho que eu gravei. Que legal. Isso. Eu amo de paixão o Emílio, a Marília, a peça que eu fiz Tudo de Mim foi do Emílio, né? E então eu tenho um carinho de família com eles, assim, de longa data. E eu fui chamada para fazer o musical Silvio Santos Vem Aí, que é deles também, né? E daí que surgiu, depois dessa parada total, surgiu a ideia deles fazerem e convidaram a gente para fazer. Pô, você vê que eu falo, né? Eu tô sempre assim nas novidades, né? Vai fazer uma novela assim, que é novidade. Vai fazer outra novela assim, que é a câmera é novidade. E agora fazer a novidade da websérie. Eu acho legal. Então, mais um desafio para eu encarar e que eu vou, mergulho com tudo e vou. E é interessante, porque eu não tenho ninguém para me auxiliar, né? Gravando, pra cá, olha a luz, mais para direita, esquerda, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu não tenho estúdio, que é uma delícia para concentrar. É a melhor coisa você estar dentro do estúdio, dentro do cenário. Aqui, o cenário a gente que encontra dentro da nossa casa. Passa a cena com a direção e os atores num aplicativo, todo mundo se vendo ali rapidinho, encontrando o tom de cada um. Grava-se essa reunião e depois vou gravar sozinha em casa. Eu não tenho colega, né? Eu não tenho o olho do meu colega. Então, tudo um desafio. Tem as crianças em casa, um cachorro que late lá fora, alguém buzina. Tem tudo isso que a gente tem que saber lidar dentro de casa. Então, é um desafio muito grande. Está sendo muito interessante fazer. E fazer com celular, né? E a gente evita um ring light da vida. A gente procura fazer tudo com luz natural. Então, né, tem que fazer... E quem não assistiu, assista, que tem no YouTube. Tá maravilhoso. Já são 9 episódios liberados. Tá maravilhoso, maravilhoso. Hoje chegou o próximo episódio. Vou ler ele antes de dormir. Já chegou mais... Chegou hoje? Tenho certeza que é ótimo. Não, e adoro. Eu separei aqui... Qualquer coisa. Oi? Adoro a minha personagem. Ela é qualquer coisa, assim. Ela se acha a melhor... mas ao mesmo tempo ela tem uma inocência, e ela vai e fala achando que tá tudo certo, tá tudo errado. Então é gostoso de fazer. É um humor bem leve, não é agressivo, é muito interessante mesmo. Quem não viu, vale a pena assistir. O Emílio tem um humor muito inteligente, né? O Emílio, a Marília. Eu gosto muito do humor deles, assim. Eu reservei os 15 minutos finais para falar do seu projeto Silvio Santos Vem Aí.
E eu preciso perguntar, a primeira pergunta que eu preciso fazer é difícil trabalhar num projeto que você vai ser a esposa simplesmente do maior comunicador da TV brasileira. É difícil, porque eu fico pensando assim, imagina o dia que a Iris for assistir, né? Ou algum parente e for ver, né? Será que tá como a Iris gostaria? Eu acho que isso a gente pensa assim, mas eu não posso também fazer pensando nisso, né? Eu não a conheço pessoalmente, estive com pessoas que a conhecem, que puderam me dar um feedback um pouco dela, e matérias que eu busquei na internet, porque era uma pessoa muito reservada, né? Não tá aí assim, mas encontrei várias matérias dela e construí a Iris. Mas a gente faz pensando no público e pensando apresentar essa história da melhor forma, esse amor deles dois, né? Essa mulher forte do lado dele, uma mulher companheira, uma mulher que tem humor com ele. É um casal excepcional, né? Independente dele ser o apresentador que ele é, o ícone que ele ali tem um casal de verdade. Então a gente se preocupou muito em trazer isso para ela, né? Nela, no espetáculo. E a peça, é engraçado, agora eu guardei essa pergunta por conta da primeira que eu te fiz, a respeito de não ser da Globo. Muita gente tem preconceito com quem não trabalha na Globo, como se só o elenco global fosse elenco de qualidade. E é interessante que você já atuou, já fez mocinha, já fez vilã, já fez ficção científica, fez o Dança em Brasil, que bem ou mal é um trabalho na televisão, e agora você vai cantar. Então é muita versatilidade. Você fez aula de canto, como é que foi isso? Você já sabia cantar antes? Como que é? Eu encantava, né? Mais que cantar, eu encantava. Mas sempre foi um sonho meu, um desejo de estar em um musical. E eu recebi essa oportunidade deles. Desde que eu fiz o Dance em Brasil, a Fernanda Chama, ela falava muito comigo, Bianca, continua dançando, investe pra gente fazer musical. Eu falei, poxa, eu quero muito. Pô, você dançando. Então ela me estimulou muito, sabe, a voltar a pensar em fazer um musical. E quando veio essa oportunidade, eu agarrei com todas as forças. Tentei me preparar ao máximo antes, que foi um tempo curto, antes de fazer o teste, fazendo aulas, reativando, né, tudo isso aqui, né, minhas cordas vocais, e para fazer o teste. Mas durante o processo todo de ensaio, sempre fazendo aula, porque não dá para parar, né? Eu não sou cantora profissional. É uma atriz que vai lá e canta. Mas no espetáculo, meu Deus do céu, só tem gente fera cantando, gente fera atuando, é incrível. Eu me sinto assim, nossa, a cantora do bairro, né? Amo fazer, faço com muito amor. Já ganhei um dueto, né? A Iris e o Silvio cantam um dueto deles, de amor, que é lindo. Nossa, um dueto. É lindo, lindo, super assim, amor, né? As pessoas gostam E muito. quem sabe agora a gente tem em primeira mão isso, porque está meio confuso, mas o plano do governo do estado já tem liberação para as próximas semanas para cinema e teatro. Vocês têm alguma previsão ou ainda não estão trabalhando com data? Não, bom, tem que ver agora, né? Querer voltar, a gente quer voltar logo. Mas aí tem que ver o quão real será e o quão os teatros vão querer apostar nesse público reduzido, se aí tem que ver, né, financeiramente para todos. É, porque para quem não acompanha teatro é um pouco difícil porque é a bilheteria que paga, né? Então, reduzir a 30% talvez nem compense, né? Depende É, do valor, porque o gasto é é mais complicado. muito gasto também. Então tem que ver se vale a pena voltar assim. Voltar, a gente quer voltar ontem, né? Mas não vale fugir como a maioria dos atores foge. Você prefere teatro ou TV? Os dois. Não tem, Fugiu. não tem como eu amo fazer teatro, não fazer televisão é diferente. Os desafios são completamente diferentes. Não dá pra. Essa é uma pergunta cruel, porque não tem. Né, a televisão te desafia em muito pouco tempo você preparar uma personagem e você fazer uma cena perfeita em pouquíssimo tempo.
né? O teatro te dá mais tempo para você preparar isso tudo e te desafiar no dia a dia. No dia a dia você manter aquilo que você fez ou melhorar aquilo que você fez de acordo com o público, né? Então são desafios diferentes. Personagens, é o que eu falo, são personagens que representam vidas ali, tem que ter vida, tem que ter sentimento. Então são seres humanos. As pessoas perguntam muito, você falou do teatro e da televisão, por isso que fiz essa pergunta. As pessoas perguntam isso muito, eu perguntei para o Lauro César Muniz, perguntei já para a Glória Pérez, sobre o tamanho das novelas, mas quase ninguém pergunta para os atores, que é quem sofre por um ano trabalhando 18 horas por dia. Você é a favor dessa ideia que a Globo vem tendo, a Netflix vem tendo de fazer novelas menores, de 50, 60 capítulos, com elencos mais enxutos? Você acha que para o ator o trabalho de composição melhora fazendo assim? Não, acho que não. A composição é feita antes. Depende de se vão ser 6 meses, 4 ou 8 meses, né? Já há algum tempo a novela já vem tendo 6 a 8. Difícil mais uma novela ter 8 meses hoje em dia, né? Acho que as últimas foram as da Record, que ficaram um ano, né? A SBT, né? Tem 2 anos no ar, mas aí é infantil. Pois é uma raridade. Ai, olha, eu sou muito feliz quando eu estou trabalhando. Então, quando eu sei que o trabalho está acabando, já dá um certo sofrimento. E eu vejo isso nos meus colegas também, apesar de às vezes reclamar, pô, gravar todo dia, o dia inteiro, até madrugada, pô, tô cansado, quero dormir. Mas a gente sente muita falta disso. Quando acaba, é sempre uma tristeza. Pô, acabou, tá acabando, ai, agora. Tem o alívio de se descansar, tem, porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente ama fazer. Mas, né, tem esse alívio, mas também tem aquela tristeza porque está acabando ali algo de um ano. Eu gosto muito de trabalhar, eu não reclamo não, se tem um trabalho longo. E eu perguntei para o Lauro, sexta-feira, numa entrevista que eu fiz com ele, sobre a possibilidade de novelas fechadas. Ele é frontalmente contra, porque ele fala que o Brasil tem essa diferenciação, que é o diálogo do autor, do diretor e do ator com o público. Outros países já fazem novelas fechadas na Netflix, diversos países já fazem. Você acha que, para você, como atriz, muda o resultado final do seu trabalho, muda se for um trabalho fechado ou um trabalho aberto? Eu acho que muda um pouco, sim, porque se é aberto, existem várias possibilidades de se acontecer. Ela fechada, a gente não sabe muito, você já sabe o começo, meio e fim, não tem para onde correr. No SBT, as personagens que eu fiz eram fechadas. Então, a gente sabia o começo, meio e fim, já sabia como ia acabar. O aberto, a gente não tem isso, né? Essa possibilidade. São trabalhos diferentes que eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para o aberto e tem espaço para o fechado. O fechado te traz, acho que para quem está produzindo, né, traz uma segurança maior daquilo que vai ser feito, né? Um orçamento já sem sofrimento, já sabe o que vai acontecer. Agora o artista é livre, o artista gosta de ter essa liberdade, de ousar, de fazer, de trocar, de mexer. Imagina, né, o autor, o diretor. E a gente vai junto nessa. Deixa eu aproveitar para terminar, eu já me perdi na linha de raciocínio, eu não me lembro do que eu estava falando, mas deixa eu aproveitar já para encaminhar para a pergunta final, que é justamente essa questão de novelas. Você respondeu no Instagram, porque eu te sigo, no Stories, se podemos ter novelas suas. E você disse que sim. É um projeto? É um convite? É uma possibilidade? Como está você com novelas para o futuro? Não, é uma possibilidade. É uma coisa que eu quero, então, mas não está certo. O desejo de voltar é grande. Mas, por enquanto, você ainda não tem... É o meu celular, não... Eu silenciei tudo menos o toque, tem alguém me ligando. Mas você não tem nenhum convite nesse momento, oficialmente. Não, nesse momento não. Ah, entendi. Mas olha, nós vamos torcer para você voltar e eu moro a 600 quilômetros de distância. Quando passar a pandemia, eu moro no interior de São Paulo, bem no interior. Quando passar a pandemia, eu quero ir assistir o Silvio Santos Vem Aí, já avisei o Emílio Boechat. Então eu vou bater uma foto com a Bianca nos bastidores para os fãs dela verem. Ah, tem que ir, a peça é maravilhosa, você vai amar.
Eu quero agradecer a Bianca, agradecer todos os fãs. Brigadão, Bianca. Vamos torcer para sua volta e todo mundo assista Home Office com a Bianca, tá? Manda um beijo para seus fãs, senão eles vão brigar comigo. Ah, não, gente, obrigada por terem acompanhado a gente aqui. Assistam a Home Office a série no YouTube, tem no Instagram também, né? O nosso Instagram e os episódios estão no YouTube. Home Office a série. Obrigada pelo seu carinho, perguntas maravilhosas. Adorei a entrevista. Eu que agradeço. Um beijão. Tchau. Beijo.